observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observaí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Head de Comunicação e Marketing aqui do Observatório. Eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou Pedro Borges, Head de Mobilidade e Seguro do Observatório. E hoje estamos aqui, mais uma vez, com a presença do professor Jorge Thiago Bastos, que é membro do Conselho Deliberativo do Observatório, nosso chefe, e responsável, professor na Universidade Federal do Paraná, e responsável pelo acordo de cooperação técnica que a gente tem com a instituição. Bem-vindo mais uma vez, Thiago. Nosso chefe vai fazer um estágio com a gente, está passando a semana aqui no Observatório. Exatamente. Obrigado novamente pelo convite. De tempos em tempos a gente precisa voltar aqui para ver como é que estão as coisas. Se a gente está trabalhando. Ficar de olho, pessoal. Pô, e a vinda do Thiago, né? Um dos motivos foi o lançamento do livro. O Thiago fica em Curitiba, né? Ficava assediado lá na Federal do Paraná e veio para o estado de São Paulo por um motivo especial, que é visitar o Observatório, e aproveitou para... Não, mentira, né? Ele veio para o lançamento do livro. E foi um evento, o Pedro que esteve lá representando o Observatório, juntamente com o Thiago, que representa a si próprio, né, como autor do livro lá. Mas, e como é que foi? Eu, infelizmente, não consegui ir, mas sei que foi um evento bem... uma participação de pessoas importantes lá, prefeitos e tal. Então conta um pouquinho aí, Thiago e Pedro, que estiveram lá, o que aconteceu na USP de São Carlos, né? Exatamente. O lançamento do livro aconteceu em São Carlos, né, onde fica a Escola de Engenharia de São Carlos e o Departamento de Engenharia de Transportes da USP, né, de onde eu sou egresso, né, e que é onde trabalhou, né, o professor Coca Ferraz, aí, né, que escreveu o primeiro livro sobre segurança viária lá em 2006. Né? Então esse livro que está sendo relançado essa semana é, na verdade, a terceira edição, né, do livro de segurança viária. Então, essa publicação que já vem aí há alguns anos, né, sendo base para vários cursos, né, de segurança viária país afora. O evento... Só uma coisa, eu acho que a gente pode dizer, Thiago, que essa publicação, lá na sua primeira versão, foi a primeira no Brasil que reuniu todos os aspectos relacionados à segurança viária. Hoje a gente chama de segurança no trânsito, porque a gente não tinha essa reunião e de documentação adaptada para a realidade brasileira. Então eu costumo dizer que esse é o grande manual de segurança no trânsito do Brasil, porque foi o primeiro, e acho que é o único até hoje, com essa característica e natureza, que traz todos os elementos relacionados à segurança no trânsito. É isso? Exatamente. Hoje, felizmente, nós temos uma série de materiais que falam sobre segurança viária em português, inclusive outros manuais, já temos traduções de literatura internacional, mas em 2006 nós não tínhamos, né? Então realmente foi uma obra precursora nesse sentido, de trazer para o português, deixar acessível uma série de conhecimentos, esse compilado de conhecimentos sobre segurança viária. Legal. E aí teve o lançamento, fala um pouquinho da obra em si. Exatamente. Então teve o lançamento do livro, né? Foram lançadas mais duas outras obras em conjunto, uma sobre transporte público coletivo e outra sobre o método de cálculo para tarifa de transporte coletivo, e o livro de segurança no trânsito, né? Então, como já foi dito, esse livro é um compilado de vários conteúdos, né, da área de segurança viária. Então a gente tem tanto a parte de fundamentos sobre segurança viária, trazendo esses conceitos iniciais. Depois a gente passa por todos os fatores de risco relacionados tanto à ocorrência quanto à severidade dos sinistros de trânsito. A gente passa pela engenharia, a influência da engenharia na segurança viária, técnicas de avaliação de conflitos de tráfego, auditoria de segurança viária, esforço legal, cultura de segurança no trânsito, que foi um capítulo adicionado nessa edição para justamente trazer a importância desse conceito, né? Medicina do tráfego, psicologia, simuladores de direção também foi um novo capítulo inserido. Sobre os estudos naturalísticos de direção também, que é algo que a UFPR e o Observatório atuam em conjunto, né? Nesse desafio de conhecer o comportamento do condutor brasileiro. Então a gente tem várias informações sobre isso no livro. Modelos de previsão de sinistros também, né? Uma outra área aí com grande potencial de desenvolvimento. Um compilado de ações para redução da sinistralidade viária, com as estimativas de redução, nos sinistros a partir de intervenções. Monitoramento da segurança viária a partir de dados, né? Avaliação de projetos, considerando aí um horizonte de projeto dessas intervenções de segurança no trânsito, e finalizando com uma avaliação geral
da dimensão da sinistralidade viária no Brasil e com uma avaliação também da Política Nacional de Segurança Viária. E esse capítulo último, né, que encerra o livro, foi muito interessante de se fazer, porque ele foi um ajuste, né, uma atualização do capítulo que nós tínhamos no livro anterior, que era um conjunto de sugestões, né, de recomendações para uma Política Nacional de Segurança Viária que à época não existia. Então foi muito interessante trabalhar neste último capítulo do livro, porque hoje nós temos, né, uma Política Nacional de Segurança Viária. Então, na verdade, nós desenvolvemos em cima do que existe, claro, com algumas recomendações, né, algumas análises complementares ali, mas já foi interessante ver essa evolução, né, da última edição do livro em 2012 para a edição, né, de 2023, né, que foi impressa agora em 2024. Muito legal, e assim, alguns detalhes dessa obra que parecem pequenos, mas que são muito significativos e conceituais. Essa obra ela não traz mais em nenhum momento a palavra acidente, né? Foi substituída toda pela palavra sinistro. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque esse é um exercício que a gente tem feito desde que toda a legislação e as normas viraram para esse lado, né? Transformando o acidente em sinistro, né? A terminologia. E a gente viu, né? Eu e o Pedro, a gente andou buscando aí umas publicações recentes, e eu não vi nenhuma publicação trazendo esse termo sinistro. Então acho que é um detalhe importante, que pode parecer um mero detalhe, mas que isso, do ponto de vista de defesa do conceito, é importante, principalmente para nós aqui do Observatório, quem atua nesse ramo, né, nessa área, de fazer esse exercício e é um exercício difícil, né? A gente trabalha já há mais de 20 anos com isso. É um exercício difícil de não falar acidente e falar sinistro, mas é importante a gente defender esse conceito. E acho importante também destacar essa atualização da abordagem, né? Então essa obra ela está já atualizada para todos os conceitos de visão zero, sistemas seguros, né? Que é algo relativamente que está se discutindo, não é algo novo no mundo, mas é algo que no Brasil, né, a discussão é recente. Então também a abordagem está atualizada nesse livro aqui. Aí é legal, e a gente tem esse livro como uma referência, inclusive para nosso planejamento, a nossa expectativa de produzir cursos, materiais de capacitação a partir da inspiração e dos conceitos que são trazidos pelo livro, né? Então, dentro do nosso planejamento, e a gente está correndo atrás para viabilizar isso, a gente tem a previsão de até o final desse ano disponibilizar 9 cursos em plataforma EAD que tratam de partes importantes do livro, né, com base no livro. É um livro base, né, de segurança viária, então que serve aí tanto para cursos de capacitação, serve para utilizar na graduação, nos cursos de engenharia de transportes, engenharia civil, serve para pós-graduação também, né? Então é um livro que pode ser usado de várias formas. Ao mesmo tempo é uma linguagem acessível para quem está na ponta, para o gestor, para quem quer saber um pouco mais sobre o assunto sem ter esse envolvimento acadêmico necessariamente. Então é uma obra bastante versátil nesse sentido. E quem quiser conhecer, ela está disponível para download no site do Observatório. Gratuitamente. Gratuitamente. A gente conseguiu fazer algumas impressões, né? Foram distribuídas lá no dia do lançamento. E acho que nas próximas semanas a gente vai começar a presentear algumas pessoas da nossa audiência, enfim, os observadores, para receber essa obra. A gente está pensando aí como é que vai fazer, mas está disponível. Qualquer pessoa que quiser já pode acessar gratuitamente a obra lá no site do Observatório. Isso. Fica com a gente aí, Thiago. O assunto livro, por enquanto, terminou. Mas na semana que vem, teremos a ausência do Paulo aqui novamente no Observaí. Eu não vou mas por um bom motivo. Não vai pra praia. 2 semanas. Mas por um bom motivo a internacionalização do maio começou, né? E eu confesso que tá começando a bater uma certa ansiedade. Primeiro porque a gente já friozinho na barriga. O friozinho, porque a gente já tá num turbilhão já faz algumas semanas. E eu tô me dando conta que tem algumas coisas, documentação para viagem e tal, eu ainda não tô 100% organizado. Amanhã e sábado vão ser dias bem corridos para isso. Mas o que vai acontecer na semana que vem? Eu vou para Portugal, eu tenho umas agendas em Portugal, já no sentido de promoção do Movimento Mar Amarelo. Então, lá em Portugal, né, eles têm as câmaras municipais que se equivalem às prefeituras aqui no Brasil. Então, o prefeito lá, como a gente conhece, aqui é o presidente da Câmara lá,
por conta do modelo administrativo que eles têm. Então o que eu vou fazer lá? Eu tenho algumas agendas, eu vou, chegando lá, eu tenho uma reunião com a Câmara, né, que seria a Prefeitura da cidade do Porto. Eu já estive lá na minha outra passagem, então na cidade do Porto já começa já uma oficialização de ações do Maio Amarelo e tal. Eles estão super envolvidos lá, a gente está traçando uma relação legal com eles lá. Depois eu me encontro com o prefeito, né, o presidente da Câmara de Vilar Formoso, que é uma cidade binacional na fronteira com a Espanha. Então também eles vão fazer o lançamento do Maio Amarelo lá em Vilar Formoso. Ele fica mais ao norte de Portugal. E ali a gente vai aproveitar essa situação binacional para um pé do lado da fronteira de Portugal, um pé do lado da fronteira da Espanha, de também fazer esse momento aí de lançamento, né, de divulgação do Maio Amarelo para esses dois países por meio de Vilar Formoso. Depois eu me encaminho para Estoril, onde vai acontecer o 23º Congresso Europeu de Trauma e Cirurgia de Emergência. É um congresso voltado para a comunidade médica, e lá a gente tem 3 coisas muito legais acontecendo. A primeira é a Onda Amarela. Então o Dr. Gustavo Fraga, que é médico da Unicamp, já foi personalidade do Maio Amarelo há alguns anos, enfim, é um desbravador do Maio Amarelo por aí. Ele está levando, não me lembro agora quantos, mas a previsão era 40, está entre 20 e 40 alunos de medicina do Brasil, né, junto com as ligas de trauma do Brasil. Mandaram fazer uma camiseta Brasil-Portugal e tal, e os alunos de medicina, os estudantes de medicina vão a Portugal fazer essa invasão brasileira em Portugal, levando a Onda Amarela. A gente tem algumas divulgações já que a gente já fez sobre esse assunto. Então essa é uma coisa que vai acontecer lá. Eles vão participar do congresso e depois permanecem alguns dias ainda lá em cidades espalhadas por Portugal, se colocando à disposição, fazendo abordagem na rua, usando a camiseta, né? As pessoas conhecerem melhor e terem acesso ao movimento. Uma outra ação que a gente vai fazer dentro desse congresso, isso foi por meio do Dr. Gustavo Fraga também, a gente conseguiu um painel específico para falar de prevenção a situações de trauma no trânsito, e aí a gente leva as ações de conscientização Maio Amarelo. Então a gente faz uma apresentação do Maio Amarelo e vai usar isso também como um chamamento para o Maio Amarelo na Europa. Então a gente tem um momento de fala lá no Congresso para apresentar o movimento Maio Amarelo para a comunidade médica de toda a Europa. E a gente tem um outro momento que um dos trabalhos, né, que foram coordenados aqui, produzidos pelo Pedro junto com o João, que é o nosso estagiário aqui de Ciência de Dados, que é um trabalho inovador, né, uma visão inovadora sobre a questão da sinistralidade e dos riscos relacionados a motociclistas, né, que é um dos temas principais que a gente tem trabalhado. Então a gente vai fazer, esse trabalho foi aprovado para ser apresentado no Congresso, então eu estou levando esse conteúdo também para ser apresentado. Quer falar um pouco desse? Que esse ficou bem legal, né? Teve até a aprovação do nosso conselheiro deliberativo. A gente aqui, passou pela banca, né? Passou pela banca. Esse trabalho, eu e o João, a gente elaborou um modelo de machine learning de classificação com base nos dados do Ministério da Saúde sobre os óbitos no trânsito. Então esse modelo ele tenta classificar e tenta prever, de acordo com as características de idade, sexo, raça, escolaridade, se aquela vítima fatal no trânsito ela era ocupante de motociclista ou não. Mas o principal objetivo desse modelo não é tentar fazer essa classificação se era ou não, era entender as principais características dos motociclistas que sofreram esses ferimentos fatais dentro do trânsito. Então é um trabalho muito legal, porque a gente como engenheiro conseguiu um espacinho ali no Congresso de Trauma, né, que só vai ter médico apresentando o trabalho. Mas com isso eu vou dar o spoiler aqui do resultado do trabalho. Como conclusão, a gente conseguiu perceber que a chance, as características voltadas para ser homem e com a raça parda e os mais jovens são aqueles que têm a maior chance de ser uma vítima fatal como ocupante de motocicleta. Então foi um novo olhar para uma base que já existe faz tempo no Brasil, que é a base DataSUS, e esse foi só um passo inicial de outros trabalhos que a gente consegue desenvolver aqui com base nesses dados. E uma dúvida com relação a esse trabalho, Pedro, é sobre a replicabilidade dele, inclusive em outros países, né, que é uma das coisas que eu quero chamar a atenção lá no Congresso. A partir de uma base de dados que tenha as informações mínimas que a gente usou para esse modelo,
e num olhar rápido, a Europa tem mais informação que a gente, então talvez o modelo funcione até melhor. Ele é replicável para os outros países da Europa, né? Com certeza, ainda mais se eles tiverem mais dados sobre o sinistro em si. Então, toda a caracterização do ambiente, dos veículos, porque aqui a gente só tem informações só da vítima, né? Então, acho que com mais dados o modelo vai ficar ainda mais robusto. E é um modelo de machine learning, né? Em que é isso? Qual que é a diferença do machine learning do que a gente fazia lá na minha época de prefeitura, de olhar um por um e colocar e anotar na mão? É um modelo estatístico de regressão logística. Então, a regressão logística ela sempre tenta classificar entre 0 ou 1 ou 2 opções ali. A diferença com o machine learning é que você consegue aplicar isso várias vezes na máquina, e depois de fazer todas essas replicações, ele vai pegar o melhor resultado e te trazer ali os coeficientes que mais impactam nessas características que comentei anteriormente. Então, assim, a estatística é a mesma, o cálculo é o mesmo, só que agora com a computação você pode repetir isso várias vezes para chegar no modelo mais robusto. A gente antigamente fazia isso umas 3 ou 4 vezes, agora a gente faz milhões de vezes no mesmo espaço de tempo. Isso é muito legal. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, assim, que foi muito legal ontem nessa apresentação, né? O Pedro fez uma prévia aqui com a gente e o João fez a apresentação, o João é estagiário, e eu gostei muito de ver a evolução do João já no campo profissional, no campo da pesquisa, do dia que ele entrou aqui para a apresentação desse trabalho, assim, muito, muito legal. Parabéns para o João que trabalhou, né, diretamente nisso, para o Pedro que conduziu e que cumpre também o objetivo de um processo de estágio aqui, né? Com certeza. Eles nos ajudam, mas também a gente tem essa atribuição, de fazer eles evoluírem profissionalmente, né? Pedro que o diga. Pedro que o diga, exatamente. E eu diria que para além da evolução na parte técnica, né, foi muito bonito, né, de ver a motivação para a realização do trabalho. Ele pediu, né? Ele pediu, né? Ele queria apresentar, né? Sim. Então isso foi muito, muito interessante de se ver também, tanto, né, a partir do Pedro quanto do próprio João. Legal, o Thiago tem, né? A gente tem um convênio com a Federal do Paraná, a gente tem uma equipe de pesquisa que fica lá em Curitiba e que também a gente vê os estagiários passando por lá, evoluindo, né? Hoje a gente participou até o Arthur, que é um estagiário que está em processo de admissão. Começando, mas a gente tem resultados muito bons assim com esse processo de estágio que a gente promove no observatório. O Pedro foi estagiário do Thiago. Sim. Isso aí. A agenda vai estar cheia lá em Portugal também, independente da localidade. Mas não para por aí. Eu fiz essa pausa para explicar. Tá bem cheio, por isso que vai me dando ansiedade. Eu tô tanta coisa, tem umas coisinhas para preparar ainda, mas terminando o congresso, eu tenho uma reunião na segunda-feira. Essa apresentação no congresso vai ser no domingo, e aí na segunda-feira eu tenho 2 reuniões que vão ser bem legais. Uma com a Prevenção Rodoviária Portuguesa. O Alain, que é o presidente, ele está de férias, mas eu vou lá fazer uma visita para a PRP, que é um órgão, é uma instituição similar ao Observatório, que atua lá em Portugal, e que inclusive vai estar participando do seminário de Foz do Iguaçu, né? Então vão representar Portugal no nosso seminário. Vamos lá fazer essa reunião de aproximação, levar alguns materiais do Maio Amarelo, ver como é que está fluindo lá em Lisboa, principalmente as ações do Maio Amarelo. E eu tenho uma outra reunião com uma pessoa chamada José Antônio, mas já é um nome, mas um português, e que ele é presidente da União Postal Universal, se não me engano é esse o nome, é o UPU, que reúne todos os correios do mundo inteiro. Então a gente acabou de firmar uma parceria com o Correio Brasileiro, que hoje tem a maior frota comercial da América Latina. Então o Correio do Brasil passa a ser integrante do programa Laço Amarelo, agora recente, aconteceu acho que semana passada, mais ou menos. E a ideia é que a partir dessa experiência que está se iniciando com os Correios brasileiros, a gente possa, através da União Postal Universal, fazer isso chegar também nos Correios do mundo inteiro. Então esse é o movimento que a gente está fazendo e que a gente vai buscando formas de chegar a mais pessoas com esse conceito da cultura de paz no trânsito. Então essa é a minha agenda. Volto, chego aqui no dia 1º de maio e no dia 2 de maio, eu e o Rodrigo, às 4 da manhã, saímos para Brasília, na abertura oficial do Movimento Maio Amarelo do Brasil, que vai ser promovida pelo Ministério dos Transportes. Então o Rodrigo já vai estar descansado, eu vou estar descansado, então vai lá para ajudar. E aí a gente segue,
na semana, volta aí, tem um monte de coisa pra gente fazer, as preparações finais pro seminário, que começa na semana seguinte, mas aí, semana que vem, vocês atualizam. Tava na pauta aqui, falando do seminário, você tá pulando a pauta aí. Vamos tá atropelando a pauta, né? Não, a única coisa assim, que tá na nossa programação aqui, falar um pouco já abriu aí, mas dos materiais do MAI, então estão disponíveis, já batemos ali 4.000 downloads, e então tá com um número bem bacana. Os materiais estão disponíveis gratuitamente. Pessoal, ainda tem algumas pessoas que a gente se assusta quando a gente diz que é gratuito o material. E até aproveitar aqui, gente, não precisa de uma autorização formal do observatório para usar o material que está lá. A própria disponibilização do material já é essa autorização. Então, essa chancela. Como diz, né, vou invocar a Abimadavi de novo aqui, que a gente falou bastante dela na semana passada. Senta o dedo, né? Ela costuma falar isso, porque compartilha mesmo. E, poxa vida, a gente está imaginando que, está querendo, está trabalhando para isso, para que cada ano o movimento seja maior e mais abrangente. Então a gente tem 4.000 downloads há 15 dias do início de maio, a gente nunca teve essa quantidade de interesse antes, né, um momento tão antes assim do Maio Amarelo. A gente geralmente tem uma intensificação desses downloads na véspera e, enfim, eu acho que a expectativa é muito boa com tudo que a gente tem olhado aí para acontecer. Tanto que a gente já disparou a nossa assessoria de clipagem de matérias, que já está fazendo isso desde já, porque a gente as pessoas já estão publicando falando coisas, sobre. Então acho que vai ser muito legal. É isso. Então baixe o material, acesse o nosso site. E logo ali na home já tem ali um banner da campanha, vocês conseguem fazer o download de todos os materiais. O seminário, Paulo, fica o convite semana que vem, a gente está sempre falando do seminário, tá aí, tá na porta já, mas dia 6 e 7 em Foz do Iguaçu, então teremos representantes aí de vários países, porque não além do seminário, lá nós teremos a abertura oficial internacional do Maio Amarelo. Então tem todas as informações no nosso site, ali na aba de eventos, também na home tem ali um banner do evento, vocês conseguem ver toda a programação e adquirir os ingressos. Lembrando, quem é membro da rede do Observatório, a gente consegue algumas cortesias. Quem ainda não recebeu os nossos contatos, entre em contato com a gente. Os mantenedores, os observadores, Rede Laço Amarelo, as nossas cooperações técnicas, todos esses têm presença garantida, né? Se não chegou ainda o convite para vocês, faz contato com a gente que a gente está disponibilizando. E vai ser um momento muito interessante, porque a gente conseguiu preparar a programação científica com uma lógica, e é legal, né, Thiago, quando a gente faz uma coisa que a gente participa de muito evento, né? Fala, puta, isso aqui podia ser de um jeito e do outro, então como é o nosso evento, a gente fez... Mas quando chega o nosso é difícil, né? Mas a gente conseguiu, né, fazer uma programação lógica, que eu acho que de começar a olhar para a segurança no trânsito, para o mundo, nos continentes, nos países e nos municípios, né? Essa foi a nossa lógica. E depois no segundo dia falar sobre inovação, falar sobre Big Data, pesquisa científica. Soluções, né? Soluções. Então, muito legal. Participação de autoridades, né, dos outros países, do Brasil. A gente já está praticamente, acho que 100% do que está na nossa programação já foi confirmado. Então está muito legal do ponto de vista de presença política, vamos dizer assim, de integração entre todo mundo, mas também de conteúdo técnico. Presença técnica. Vale super a pena. A gente tem uma limitação, isso é importante falar também, acho que a gente tem capacidade para 400 pessoas nesse evento, então corre para fazer a sua inscrição, porque a nossa expectativa é que até o meio da semana que vem vão se esgotar as inscrições conforme as adesões estão evoluindo. Então corre lá, garante seu ingresso lá e não perca essa oportunidade, que vai ser um baita de um evento. Isso. E para fechar a nossa agenda e entrarmos na dica e curiosidade da semana, a gente falou aqui, né, Paulo, sobre a placa Mercosul recentemente e prometemos que traríamos uma atualização da situação caso tivesse. E terça-feira passou pela comissão orçamentária? De assuntos orçamentários, não é isso? E agora está indo para a comissão de Constituição. Não é isso? E aí Constituição e Justiça. E aí o Observatório tem acompanhado e pretende, inclusive, participar, não é isso? O que acontece, né? A placa Mercosul, ela foi definida a partir de uma resolução, né, da Câmara de Comércio das Américas, né, que
fez uma resolução e falou, olha, para esse assunto a regra é essa. E o Brasil está inovando, tira e põe. A gente tem 5 modelos de placas de identificação veicular hoje em operação, funcionando. Você olha no Brasil, você vai olhar 5 modelos diferentes de identificação veicular. E a proposta de reinclusão de unidade federativa e município na placa, ela está vindo com alguns argumentos assim muito enviesados, argumentos políticos, né? Até o senador que propõe estar com essa relatoria fala que as pessoas precisam ter o município da placa por conta da sensação de pertencimento, de ter orgulho das pessoas saberem que eu sou de Curitiba, por exemplo, São José dos Campos. Mas é a placa de um carro que vai fazer isso? Pode concluir. Não, e tá sendo deixado de lado a questão técnica, né? O que envolve isso, né? Quais os elementos? A gente tem uma resolução que trata disso. Então, assim, não adianta... o que se chama hoje no Brasil de placa Mercosul não é a placa Mercosul, é a placa do Brasil que mudou o Brasil. Que está parecido. É o Mercosul então, assim, foi para a CCJ agora esse assunto e ele está... a gente está sentindo uma ausência de argumentos técnicos em toda essa tramitação. Um deles, e acho que o principal, é saber da Câmara das Américas se essa placa vai ser aceita nos outros países. Porque senão não tem sentido nenhum a gente prosseguir com esse assunto. Então o que a gente está fazendo agora? A gente está protocolando um documento na CCJ, alertando sobre alguns pontos e colocando no observatório e o IBD Trânsito, que é o nosso parceiro de advocacy, para contribuir tecnicamente com o assunto, né? Elaborar os relatórios, enfim, fazer o posicionamento técnico com relação a esse assunto. Então, haverá mais capítulos e mais lutas dessa novela. E assim, por que isso é importante? Porque a identificação veicular, ela é peça-chave, né? E esse assunto se desdobra de um assunto do ano passado, que era um relatório do Tribunal de Contas da União, dizendo o seguinte, que em média, assim, se juntar todos os estados e tal, metade dos veículos que são flagrados em cometimento de infração não recebem a notificação, enfim, não são... Pelo estado da... porque não foi possível identificar o veículo. Entendeu? Então esse é um assunto importante porque isso se desdobra numa sensação de impunidade que se desdobra num aumento da insegurança viária e é o que a gente tem que combater aqui no Observatório. Então esse é o pano de fundo do assunto. Em breve traremos mais atualizações sobre o assunto. Entrando aqui na dica e curiosidade da semana, teremos aqui uma mudança hoje. Um jogo de cadeiras aí na... Dança das cadeiras, né? Mas bom, quem... Eu sempre faço a curiosidade, né? Mas eu vou fazer a dica porque eu aprendi com o Pedro que as dicas sempre vêm do nosso dia a dia. Isso. E aconteceu comigo essa semana. Lá no satélite? Não foi, mas foi pior que eu vim do satélite, sabia? A gente precisa usar a rodovia Presidente Dutra aqui, que ela tem um fluxo muito alto, né? E geralmente nos horários de pico, ela tem algum tipo de paralisação, enfim, é uma via que se congestiona várias vezes no dia. E num desses congestionamentos, em função de um sinistro que tinha acontecido um pouco mais à frente, então aconteceu lá o problema tal, os veículos parados e eu parado, né, na fila de veículos, estava na faixa da esquerda, são 2 faixas ali, e eu sempre tive na minha cabeça, sempre defendi, né, algumas, principalmente eu já no passado dei aula de direção defensiva e tal, e tem uma técnica que eu sempre apliquei na teoria, né? Sempre passei para os alunos na teoria. O que é? Quando você está numa situação de veículo parado, tem alguns procedimentos que são importantes você adotar. Então, assim, se você tem espaço nas laterais, por exemplo, você está na faixa da direita, você tem um acostamento, e você tem espaço ali de escape, é recomendável que você deixe o volante esterçado, né, virado para o lado que você tem um escape de segurança. Por que isso? Porque no caso de uma colisão traseira, né, o seu carro vai para o lado e não acerta o carro da frente. Essa é uma técnica. No meu caso, eu estava na faixa da esquerda, então tinha carro para o lado e a New Jersey do lado esquerdo. Então não tinha para onde fugir. Então quando é essa situação, deixe uma distância razoável de pelo menos um veículo à sua frente, né? Quando congestiona, quando para o trânsito, as pessoas têm mania de encostar um carro no outro. Então deixe esse espaço de pelo menos um veículo entre o seu carro e o carro da frente. Por que isso? Porque em caso de colisão,
você ainda tem um espaço para que uma colisão traseira não se transforme no engavetamento. E uma outra dica muito importante é você manter o tempo todo o olhar atento ao retrovisor, né? Isso serve para quando você está em circulação, mas isso serve também para quando você está com o veículo parado. Tanto que, mesmo com o veículo, a gente chama de imobilização, né? Porque a parada diante do código, ela se caracteriza pelo embarque e desembarque do passageiro. Quando você está parado no semáforo, você está com o seu veículo imobilizado, mas nessa situação, o próprio Código de Trânsito fala que é infração de trânsito você fazer o uso do celular. Por que isso? Porque mesmo com o veículo ali parado, imobilizado, você precisa ter atenção a tudo que está acontecendo. Então, e manter, né? Eu estou parado aqui, em vez de eu pegar o celular e me atualizar do WhatsApp, eu estou esperto vendo o que está acontecendo. Eu estou no meio de uma rodovia. E aí, toda essa teoria, né, eu usei na prática. Então, eu estava lá no questionamento, guardando a distância de segurança do carro da frente, olhando o tempo todo no retrovisor para ver o que estava acontecendo, e eu vi que o carro estava vindo atrás de mim, estava vindo uma velocidade que ele não percebeu que o trânsito estava parado. Então eu falei, vai bater, vai bater. E a hora que, aí eu comecei a ver a fumacinha subindo, né, e é engraçado, porque essas coisas acontecem muito rápido, mas no momento ali parece que é em câmera lenta. Eu comecei a ver a fumacinha do veículo de trás subindo do pneu, então ele já estava no arraste do pneu, provavelmente não tem ABS o carro, um carro mais antigo. E ele veio, reduzindo a velocidade, porque ele já estava em posição de frenagem, mesmo arrastando os pneus, e bateu na minha traseira. Só que a hora que eu vi que ia acontecer, que não ia ter como ele segurar, eu tirei o pé do freio. Então a hora que eu tirei o pé do freio, ele bateu na minha traseira, ficou e me jogou para frente. Então eu tirei o pé do freio, tomei o impacto e pisei no freio. Então a hora que ele me jogou para frente, eu consegui segurar o meu carro para não bater no da frente. E com isso, né, eu reduzi muito, praticamente não aconteceu nada no carro que eu estava, porque eu tive essa energia, não foi acumulada pela estrutura do veículo, ela foi dissipada com o veículo indo na frente. Então, resumindo, quando você estiver numa situação de congestionamento, com o trânsito parado, guarde uma distância segura do veículo da frente e fique atento ao retrovisor, porque você consegue minimizar os danos, os prejuízos que podem vir de uma colisão. Então essa é a dica do Paulo para essa semana. Boa. E Pedro, curiosidade. Vai terceirizar, né, Pedro? Curiosidade ficou com o professor Thiago. Bom, depois dessa demonstração de habilidade na direção do Paulo, eu fico até com vergonha aqui da minha curiosidade. E só mais um detalhe, esse tipo de coisa... Não, mas são assuntos diferentes. Não, e tem coisas que a gente espera a vida inteira para... Eu passei por duas agora recentemente, né? Essa da colisão e de ser flagrado na blitz da lei seca. A hora de me parar na blitz da lei seca, eu falei, deixa eu soprar, que eu esperei a vida inteira por esse momento. Então, situações do dia a dia que a teoria, a gente exercitando a teoria, a gente consegue na prática se safar. Muito bem. Então, curiosidade, hora da curiosidade. Bom, a minha curiosidade é sobre semáforos, né? Mas não é sobre semáforos no Brasil, é sobre semáforos na Alemanha. Então vamos falar um pouquinho sobre o símbolo, né? Que hoje é um souvenir, para quem vai para a Alemanha já deve ter visto, né? O símbolozinho do bonequinho do semáforo, né? Com um chapéuzinho, ele de lado, verdinho, caminhando, ou vermelho, né? Com os braços estendidos, indicando, né, a necessidade de parada do pedestre e espera, né? Esse símbolo se chama Ampelmännchen, se o meu alemão está correto, está em dia, né? Pois é. Para mim tá certo. Que a tradução literal é justamente homenzinho do semáforo. Ah, é? Exatamente, é isso mesmo a tradução. E foi um dos poucos símbolos, né, que restou aí da Alemanha Oriental, né? Então foi algo que restou da Alemanha Oriental e que expandiu para toda a Alemanha, se tornando um símbolo nacional. Então essa é a curiosidade, né? Mas ela emenda também com uma situação bastante curiosa a respeito de semáforos na Alemanha, que é uma demonstração clara do que a gente falou antes, de um dos capítulos do livro, inclusive, de segurança viária, que é a questão da cultura de segurança no trânsito. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de passar um certo tempo na Alemanha, então eu tive a oportunidade de conviver com alguns alemães, e como todo bom brasileiro, a gente questiona o comportamento seguro dos alemães, né? Então, numa situação de parada num semáforo, esperando
o verde do pedestre para atravessar e não vinha ninguém, né? E eu Não via perguntei... ninguém de carro. não via ninguém de carro. E eu perguntei para o alemão, tá, mas quando não vem ninguém, vocês não atravessam? Né? Foi a pergunta típica de um brasileiro, né? E aí o alemão me respondeu na ocasião, e não era alguém ligado a trânsito, né? Me respondeu, olha, eventualmente até sim, mas eu vejo antes se não tem nenhuma criança no cruzamento, para ela não ver o exemplo, né? Então, se eu faço algo, né, que vai contra, né, as leis de trânsito, eu faço, né, tentando não transmitir um exemplo para alguém que talvez vá carregar isso para a vida inteira, né? Então, esse eu acho que é uma boa evidência do que é cultura de segurança no trânsito, algo que a gente precisa mirar aqui no Brasil. Alto nível, hein? Fica aí a curiosidade do é, episódio, hein? Um dia a gente vai chegar lá. E uma coisa que me chamou a atenção também, falando de semáforo de pedestre lá na Alemanha, é a fila para atravessar. O que é fila para atravessar? Aqui a gente está acostumado no Brasil, é o seguinte, o semáforo está fechado para o pedestre. Se tiver a oportunidade de passar entre os carros, eventualmente alguém acaba passando. Mas quando não tem uma via movimentada e tal, o que a gente começa a ver? Um acúmulo de gente na esquina, né, para poder atravessar. E aí tem uns que não vão achando espaço, já começa a descer para a rua e tal. E me chamou a atenção lá na Alemanha, porque eles fazem uma fila para atravessar. Então, assim, eu cheguei, estou ali esperando a travessia. Você chega, você não vai vir do meu lado, você vem atrás de mim. E o outro atrás, eu via fila, assim, às vezes 4, 5 pessoas numa fila. E aí que eu fui entender que era, na verdade, a ordem. Você chegou depois, vai atravessar depois. Se o tempo de semáforo não desce, vai ficar para a próxima. Então, também demonstra essa organização, essa disciplina, que se resulta na cultura de segurança viária. E acho que, já que estamos no tema semáforos, né, uma dica barra curiosidade, no Brasil a gente vê muito, né, em muitas cidades, o tempo do vermelho piscante do semáforo para o pedestre. E o que a gente percebe? Que muitas vezes ele não é suficiente, né? Então esse tempo não é um tempo arbitrário. Ele é um tempo que deve ser suficiente para aquele pedestre que começou a travessia quando o vermelho já está piscando, né? Então ele botou o pé, começou a piscar o vermelho, ele tem que ter tempo suficiente para atravessar sem correr, né? Para terminar a sua travessia. Então fica uma dica aí também para os programadores de semáforos levar isso em consideração, porque o pedestre não tem que correr depois que ele começou a atravessar. E a gente ainda calcula, Thiago, 1,2 metros por segundo? 1,2 metros por segundo, pode ser, dependendo da área, se é próximo ao hospital, próximo a, enfim, algum estabelecimento, né, que as pessoas tenham alguma restrição de mobilidade, pode ser até menos que isso. Viu que eu lembro da minha época disso aí? Muito bom, muito bom. Isso. Fechamos. Algo mais aí, Paulo? Acho que não, né? Deixa eu preparar meus documentos. Vamos lá, né? Corre aí. Agradecer o Thiago, obrigado aí, deixar você para as considerações finais e agradecer pela estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui convivendo, né, de perto, presencialmente com o pessoal, a gente conversa bastante, mas à distância. Estamos trabalhando direitinho, Thiago? Então, dá para melhorar, mas... Mas é isso, pessoal, obrigado. Valeu, então, gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores do Observatório, a Braciclo, a Anfávia, a CNT Senat, Sistema Transporte, GoPlus, a Gringo, a iFood Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Veloy, Vibra, aos 591 observadores certificados, a todas as empresas, prefeituras e entidades da Laço Amarelo, as que aderiram ao Educa e a todas as instituições que mantêm cooperações técnicas com o Observatório, em especial hoje aqui a Federal do Paraná. Muito bom. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, galera. Até a próxima.